Olá, queridos, graça, paz, prosperidade, sejam bem-vindos à Quinta de Batalha Espiritual. Estamos de volta depois de tanto tempo, pandemia, canal, strike, meu Deus, as provas são grandes, o inimigo tá furioso, hein? Mas estamos de volta na nossa Quinta de Batalha Espiritual, sempre estudando um tema, intercessão profética, libertação, cura interior ou cura emocional, mapeamento, guerra nos ares e muitas outras coisas mais que são importantes para a gente estudar no campo da batalha espiritual. Estamos aqui de volta para buscar conhecimento, para passar conhecimento, para aprendermos juntos. Isso é importante. Por isso eu digo a vocês, sejam bem-vindos novamente. Enfim, estamos na nossa Quinta de Batalha Espiritual. Aguarda aí a vinheta, já volto com tudo. O tema de hoje é interessante. Muitas pessoas me perguntam, pastor, crente fica endemoniado? Inclusive nos debates da Melodia, muitos anos atrás, fui sozinho, contra uma renca de pastores ali, batistas, presbiterianos, e na época eles não entenderam o que eu quis dizer quando crente fica endemoniado. Como assim? Fica, claro que pode ficar. Por que fica? Porque as pessoas têm como um contexto de crente, aquele que anda com a Bíblia, um terno, uma gravata, usa roupa de crente, linguajar de crente, cabelo de crente. Só que, entenda, crente, na verdade, é um apelido para aquele que crer no Senhor Jesus. Há uma diferença entre crente e cristão. E aí começa a definição diferenciada daquilo que a gente procura entender. O cristão é aquele que segue a Cristo. Crente é algo, eu sou crente em Buda, sou crente em Alá, eu sou crente em tanta coisa e posso ser crente em várias situações. Então a gente aceitou esse apelido de crente porque falamos da nossa crença. Só que hoje substituímos por evangélicos, que também, na minha percepção, evangélico é uma denominação de alguém que seguia pelo evangelho. Quer dizer, teoricamente, Mas vamos compreender, como é que uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que já foi batizada nas águas, oh meu Deus, como é que pode uma pessoa que toca instrumento, canta, ministro de louvor, pregador, profeta, meu Deus, tem isso, pastor? Claro. Querido, se eu parasse para contar as minhas experiências, falar nisso, vamos voltar a gravar nossas experiências espirituais também. Mas se eu parasse para contar a vocês que eu já peguei intercessor, pessoa que fica lá da igreja, sabe aquela irmãzinha que fica lá na esquina da igreja, orando pelo pastor, orando pela mensagem, e de repente a pessoa cai endemoniada. Como pode? Eu peguei músico endemoniado. Já tivemos problemas seríssimos com líderes de jovens endemoniados. Mas como? Canta, ora, prega, fala em línguas. Entenda, gente, ser crente, ir para a igreja, ser evangélico não é uma blindagem contra Satanás. Jesus, santo, puro, sem pecado, foi tentado no deserto. Vamos compreender que a questão é muito mais profunda e muito mais além do que muitos têm ensinado e pregado. Primeiro, vamos definir algumas transformações importantes. Não podemos confundir possessão demoníaca, incorporação, tá bom? E opressão. São 3 estágios diferentes. A opressão, qualquer um de nós podemos ser oprimidos. Qualquer um de nós pode ser oprimido. Homens santos podem ser oprimidos. Claro, Elias foi, Davi foi, Sansão foi, Moisés foi, não no formato aberto, dizer assim, veio Satanás, não. Mas pela história, pelo histórico, você vê que foram, pelos que eles cometeram, pelos pecados, pelos deslizes. Moisés bateu na rocha, que é uma opressão psicológica e espiritual. Deus falou, rapaz, o que tu fez aí? Tá maluco? Mandei você bater na rocha? Por causa disso você não vai entrar na Nova Jerusalém. Não vai entrar, em Canaã. Ponto. Veio o Sansão no tempo dos juízes, Dalila fez Sansão. Opressão, sedução, não importa se é pombagira, se é o Exu, se é o tranca-rua, se é o Satanás, é uma opressão. Era um juiz, era um homem santo. Você vai ver Pedro, você vai ver Judas, você vai ver tanta gente, porque os santos também são oprimidos. Opressão é isso, é aquela pressão espiritual. Então vamos lá, crente pode ser oprimido, cristão, crente evangélico pode ser oprimido, homens de Deus, mulheres de Deus, santos podem ser oprimidos e serão oprimidos. João diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Então isso significa que ao estar nessa ambiência maligna, a gente sente a opressão maligna. Ok. Possessão. As pessoas falam assim, fulano ficou possesso. Vamos entender o que é possessão? Possessão não significa que alguém vai manifestar um demônio. Possessão significa que um espírito maligno está possuindo, não incorporando, são 2 palavras diferentes, entenda o conceito,
Possuído significa oprimindo, jogando pensamentos, fazendo essa pessoa se comportar de forma diferente, dando sonhos sexuais, dando sonhos de várias áreas financeiras, inimizades, porfia, as obras da carne. Justamente porque esse crente, esse evangélico, na verdade não se converteu, ele não está no processo de conversão, ele frequenta a igreja, ele tem talento, ele tem boa oratória, ele conhece bem Bíblia, isso não tem nada a ver com ter o Espírito Santo. Tem ateu que conhece mais Bíblia do que você, do que eu. Leandro Carnal conhece Bíblia, conhece conceitos tremendos e é ateu. Então vamos compreender que essas questões que para nós são questões preponderantes para dizer que pelos frutos conhecereis. Que fruto? Qual fruto você entende que é o fruto que nos dá conhecimento da vida das pessoas? Então entendamos uma coisa. Esse estágio da possessão significa que a pessoa pode estar sendo possuída, e aí possuída no sentido de ter, dar o direito, dar a legalidade de espíritos familiares, demônios, opressores, obsessores e outros mais de estarem à volta desse cristão, ou desse crente, ou desse evangélico. Infelizmente, estamos recheados de pessoas dentro da igreja que estão obstinadamente perseguidos. Pessoas que estão dentro da igreja, infelizmente, sendo oprimidos e possuídos pelo diabo. Como assim? Como é que eu sei que eu ou alguém está possuído pelo diabo? Aí eu falo pelas obras, não é nem pelo fruto. A pessoa tem uma vida financeira totalmente desestabilizada. A pessoa tem uma vida emocional totalmente desestabilizada, ou seja, a pessoa tem... a gente brinca com bipolaridade, bipolaridade não tem a ver com demônio, tem a ver com a parte psicológica, mas a pessoa um dia está... o humor dela alterna totalmente. A pessoa não consegue se firmar. Uma hora ela está falando em línguas, dando pulo, saltando, duplo carpado, dando moonwalk do Michael Jackson. No outro dia ela está com a cabeça baixa dentro da igreja, chorando. A pessoa não tem estabilidade emocional, sentimental. Está sempre sem namorada, sem namorado, ou brigando, ou desfazendo o noivado, ou quase se separando no casamento. Ou seja, você vê que ali há um processo muito grande de corrosão psicológica, emocional e espiritual. Então você vê que ali possivelmente há um processo de possessão. Não quer dizer que o diabo vai incorporar nessa pessoa, porque ele não tem esse direito ainda de entrar no corpo da pessoa. Mas, no entorno, o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A possessão, como nós já falamos com vocês, a possessão em si é um processo de domínio. A incorporação, não. A incorporação é quando a pessoa, infelizmente, divide o seu corpo, a sua consciência com um demônio, uma entidade, uma consciência espiritual. E aí realmente é o estágio final, é o estágio de domínio total do demônio. Ele começa com uma opressão, ele começa com obsediando, ele começa com a obsessão sobre a pessoa, porque infelizmente a pessoa deu brecha, a pessoa abriu precedente, porque nenhum demônio chega em você e fica com você se você não deixar. Jesus foi tentado por Satanás, mas Satanás ao final teve que ir embora, não pôde ficar. Ou seja, pessoas de Deus, elas serão, infelizmente, assediadas, obsediadas, pensamentos ruins. Por que isso? Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, se eu não me engano, vai falar sobre obras da carne e obras do Espírito, ou seja, fruto do Espírito e obras da carne. Infelizmente, quando a pessoa é carnal, e aí ela pode estar na igreja e ser carnal, ela vai dar o quê? Legalidade com as suas atitudes. As obras da carne são porfia, inveja, ciúme, vai embora. Fornicação, adultério, prostituição, sabe? Essas coisas, mentira, porfia, ciúme, inveja. Quanta coisa você e eu praticamos às vezes, num contexto de vida social, e infelizmente nós abrimos campo para o diabo vir, para os demônios virem. Poxa vida, eu não sabia disso, então fique sabendo. Qualquer atitude sua que seja carnal, mas um pecado que eu cometi vai trazer o diabo? Não, não é um pecado que cometeu, não é uma coisa isolada, mas entenda. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar estes pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu errei. Saí daqui agora, estava aqui com a Josiane, o Charles, os meninos, o Demetrio, o pessoal que trabalha comigo aqui. Aí me explodi, falei uma opção de besteira. Primeira coisa que tem que fazer, parar, respirar, pedir perdão ao Espírito Santo primeiro. Primeiro, Espírito Santo, me perdoa.
não é a forma correta de um cristão agir, não é a forma, eu falei besteira, soltei palavrões, me perdoa, meu coração ficou cheio de mágoa, raiva, ódio, tem misericórdia de mim, me perdoa. A primeira coisa que você está fazendo é liberar esse peso, sabe? Porque a sua consciência vai te cobrar, Deus nos dotou de consciência, e a consciência é a primeira a ficar suja, e quando ela suja, ela vai sujando o seu corpo, sujou a consciência, sujou o corpo, você começa a exalar energia baixa, exalou energia baixa, demônios, qualquer demônio vira-lata, pangaré ao teu redor, já quer ficar perto de você. Pegou? Compreendeu? O que acontece? Ao pedir perdão, o Espírito Santo vem sobre mim me limpar e me dar consciência de que eu estou sendo perdoado, porque eu de coração perdoei. Aquele que se arrepende, confessa suas transgressões, alcança misericórdia. Davi diz assim, enquanto me calei, meus ossos se secaram. Você está entendendo isso? Então eu pedi perdão. Segundo passo, pedir perdão às pessoas que eu ofendi. Vou aqui pegar a turma, gente, me perdoa. Olha, eu cometi um erro aqui, eu cometi uma coisa bem grave, eu não deveria. Eu tinha que dar um bom exemplo. Pô, como pastor, como líder aqui, como chefe de vocês, eu fiz tudo errado. Vocês, por favor, me perdoem. Mais uma vez, eu vou agora limpando quem? Vou limpando os meus aqueles a quem eu ofendi. Presta atenção, eu me limpei, agora eu vou limpar quem eu ofendi. Por quê? Quando eu fiz o que eu fiz, eu explodi. Imagine se você fosse desculpe o palavreado, mas imagine se você fosse uma caixa de esgoto. Você explodiu assim e jogou para os outros. Preste atenção, agora você vai lá limpar os outros, vai pedir perdão. Por quê? Se você deixar a sua ofensa, a sua mágoa nas pessoas, elas vão retroceder. Por que Jesus manda dar o outro lado da face? Não é porque Jesus é bobo, não, porque ele falou assim, olha, a melhor coisa que tem é você evitar um embate. Se alguém lhe bater numa face, dê a outra, porque se você revidar, isso vai ficar eternamente. Você vai cair em estado, infelizmente, de treva. Terceiro ponto, a partir desse momento que eu pedi perdão a Deus, e agora estou pedindo perdão às pessoas, porque eu as sujei, eu as magoei, eu quero agora tomar todo cuidado. Vigiai, acautelai-vos. Você entende que os nossos apóstolos queridos, Paulo, Pedro, Jesus, João, fala sobre isso, a gente ficar sóbrios, vigiando, usar a armadura de Deus, saber que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, resistir firmemente contra ele, porque é isso que ele quer. Então, quando chegamos no ponto da possessão, é porque a pessoa vive uma vida, infelizmente, em pecado. Pessoas que estão em fornicação, pessoas que dizem que tem um namoro, vou casar, mas tem uma vida sexual ativa com a namorada, com o namorado, com o noivo, mas vou casar, vai casar, mas no momento não casou, você ainda não fez o laço matrimonial. Você está ligado em alma sem autorização. Pessoas que sonegam algumas coisas em relação à igreja, roubam o dinheiro da igreja, ou rouba da mãe, do pai, pensão, seja lá o que for, salário, tira, ninguém vê, dá volta nos outros. Presta atenção no que eu estou falando, gente. Tem cheio de gente na igreja assim, pessoas que agem dessa forma. Eu conheço alguns que infelizmente assim. E essas pessoas, infelizmente, digo com tristeza no coração, elas vão se encaminhando para o inferno e não sabem. É importante você entender que o que os demônios querem é sair do campo da possessão para interação no corpo. E como é que eles começam isso? Fazendo link mental, gerando esse link na mente. A mente do demônio com a mente do ser humano. A psique do demônio com a psique do ser humano. As pessoas não entendem que demônios são espíritos, certo? Mas são consciências. E o que é uma consciência? Uma consciência, ela é algo inteligível, algo que tem emoção, algo que consegue discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, que consegue diferenciar e aprender. Preste atenção, demônios são consciências, ou seja, são inteligentes. Claro, os níveis de inteligência, assim como os níveis humanos, vai de pouco inteligente, médio ou média inteligência e alta inteligência, QI altíssimo. Há demônios assim também, e isso gera poder no mundo espiritual. Então compreenda que no mundo espiritual os iguais se atraem. Ensino isso no canal há muitos anos. No mundo espiritual os iguais se atraem. Se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa em amor, se você é uma pessoa correta, proba, se você é uma pessoa que faz o bem, você vai atrair essas pessoas ao seu redor. Se você é enrolão, 7-1, mentiroso, se você é uma pessoa que vive com práticas erradas, práticas sexuais erradas, você vai atrair sempre pessoas como você para perto de você. E as pessoas não entendem, poxa, eu oro, eu vou para a igreja, eu falo com Deus, eu me arrependo, eu choro. Por que que eu sempre atraio esse tipo de pessoa no meu trabalho, é meu parente? Porque você, infelizmente, inconscientemente, ainda preserva essa essência. Enquanto você não for transformado por Cristo, esse tipo de pessoa vai ficar andando com você, esse tipo de pessoa virá sobre você. Então é importante que eu e você entendamos nisso.
Outra situação importante que você tem que compreender. Pelos demônios serem inteligentes, eles fazem uma coisa que é importante para eles. Eles criam laços psíquicos. O que é um laço psíquico? Começa com uma prática. Por exemplo, a prática mais rápida de você se ligar com o demônio, por incrível que pareça, depois do sacrifício de sangue, é o sexo. Por que a sexualidade é tão batida na Bíblia? Por que a sexualidade, prostituição, efeminados, a Bíblia bate muito nessa questão? Isso é um preconceito, o pessoal do LGBT é preconceito contra os gays, Deus ama também os gays. Gente, Deus ama o ser humano, com certeza estão corretos, mas Deus não ama as práticas erradas do ser humano. Deus é santo, é puro. Então, quando nós entramos em adultério, em prostituição, em lascívia, em masturbação, aí você começa a entender algumas coisas. Você começa a atrair vibracionalmente. Eu sei que a palavra vibração energética, vibração atômica, o crente é complicado, mas vocês estão no meu canal, se vocês estão aqui, porque vocês conhecem minha linguagem. Você começa como ser humano atômico, subatômico, que você é e eu sou, e temos eletricidade, nós geramos um campo energético, sim, atômico, a qual esses demônios se identificam. E ao se identificar, eles vão se aproximando de você e de mim. E ao se aproximar, qual é a função deles? Ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai jogando em você tudo que ele pode psiquicamente para que você se linke com ele. Sabe, igual o Zoom, igual os aplicativos que você mantém conferência, como você faz no Skype, como você... Então você tem que ter a conta da pessoa para você poder entrar em contato com o outro. O demônio faz isso. Ele faz você, ele te seduz, ele faz você ficar vendo filmes eróticos, ele faz você olhar mulheres, homens... em fotos sensuais, ele faz você ter sonhos, até que ele consiga o quê? A ligação. Pum! Quando ele consegue a ligação, se esse demônio for um pouquinho inteligente, não for guloso, né, tem isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai consolidar essa ligação com você. Ele vai atrair pessoas como você. Ele vai trazer pessoas, mulheres e homens como você. Por que hoje no mundo a gente está vendo mulher casada largando marido, filhos para morar com outra mulher? Por que estamos vendo homens casados, gente, que você não largando a família para morar com outro homem? Você acha que isso é o que é normal? É uma moda? Não, não é uma moda não, é espiritual. Porque não é normal a pessoa mudar de atitude, mudar de sentimento, mudar sua fisiologia, mudar a sua testosterona, mudar a sua progesterona, ou seja, tudo aquilo que promove quimicamente um homem ou mulher para o sexo oposto, e de repente está com uma pessoa do mesmo sexo. Esse é o momento em que o demônio fez ligação completa com a sua mentalidade, com a sua forma de pensar. E aí o que ele faz? Vem com pensamentos invasivos. A gente falou isso na resenha de ontem ou anteontem, se eu não me engano. Os pensamentos invasivos, agora é ele ou eles, tem isso também. Ele ou eles começam agora a dizer para você, faz isso, faz aquilo. Aí vem sonhos. Aí você começa a ter sensações e sentimentos. Você é homem, nunca pensou em outro homem. De repente você se vê pensando em homem. Você, mulher, nunca pensou em outra mulher de forma sexual e de repente começa a pensar em outra mulher. Você bem casado com a sua esposa, começa a pensar em outras mulheres. Você bem casada com seu marido, começa a pensar em outros homens. Vocês bem casados começam a pensar em o que? Homenagem, sexo grupal e coisinhas, sabe? Esses espíritos malignos começam a não só oprimir, mas seduzir e, acima de tudo, comandar pensamentos e sentimentos. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. É necessário uma libertação urgente. Como me libertar disso? Você que de repente se encaixou em toda essa descrição que eu fiz agora. Como eu vou mudar minha vida, pastor? Primeiro, resistir ao diabo. Mas primeiro, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A conexão, ela tem que ser quebrada. O diabo vai te tentar. Olha, Paulo diz assim, não virá sobre vós tamanha provação, a qual você não possa suportar. E em vindo, Deus dará escape. O Espírito Santo lhe dará escape. É importante você entender que isso vai acontecer com qualquer cristão. Pregadores de renome como Jimmy Swaggart, dos anos 80, quem lembra aí, que caiu Fábio. Não estou aqui falando mal de ninguém, por favor, só estou citando coisas que são públicas e notórias. Pastores que vazaram fotos e vídeos aí na internet, principalmente nos dias de hoje,
em casos com cantoras, com outras mulheres e pregadoras como Lana Holden, que um dia foi mulher de Deus ali em Camboriú, e eu não estou aqui falando mal dela, repito, mas que hoje assume a sua homossexualidade e é pastora de uma igreja homossexual. E muitas outras coisas mais que ocorrem que no momento da ruptura você tem que decidir, ou fica como está, ou quebra esse paradigma, quebra esse tipo de ação, sai desse momento de ação. Então se você não quer isso, você tem que quebrar. Primeiro, reconhecer que a sua vida está nesse estágio. 1. 2, se analisar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito inabalável. Presta atenção. Pequei contra ti, Senhor. Davi fala isso para Deus quando ele assume que ele fez com Betseba, tudo que ele errou. Pequei. Então você tem que fazer uma autoanálise, ver a sua vida, ver o que está dando errado, tudo que está dando errado. Você fala, gente, como é que eu estou cego? Mas sim, Satanás cega, o diabo cega a gente, os demônios cegam, a pombagira cega, o pilintra cega, o Exu cega, a vovó Conguinha, sabe, essas entidades que no Brasil, no afroespiritismo tem esses nomes, mas são demônios, desculpe aí com todo o respeito, as pessoas, né? Mas são demônios. E eles estão trabalhando na sua vida, nas vidas das pessoas dessa forma. Então eu tenho que fazer uma autoanálise assim, está tudo errado. Me arrepender. Me arrepender o quê? Dando nome, chegando para Deus, Deus, ó, eu tive pensamentos homossexuais. Deus, eu tive vontade de adulterar. Deus, eu tenho raiva. Deus, eu quero matar. Deus, eu quero prejudicar a pessoa. Eu fiz fofoca, eu menti, eu omiti, eu roubei. É dar nomes, porque você está dentro do tribunal de Deus nessa hora. É a sua alma que está em xeque. Então você não pode ficar usando de palavras intermediárias, tentando, não, eu não foi bem assim, fui levado. Não, eu pequei. Eu errei, eu não vou justificar nada. Eu não vou justificar nada. Está aqui, Senhor. Pequei contra ti. Tu és digno, tu és justo. Se o Senhor me julgar da forma que o Senhor quiser me julgar, eu vou aceitar. Essa é a primeira, é a segunda ação que você vai tomar. A terceira ação, e aí é braba, é uma guerra, não adianta. Sua mente, por esse tempo que ela ficou cativa, possivelmente alguns vão até manifestar no momento de oração. É mesmo? Sim, porque olha só, como você ficou interligado psiquicamente a um demônio, o que o demônio sentia, ele passava para você, e o que você sentia passava para o demônio, sem ele nunca ter te possuído seu corpo. Possuía você psiquicamente, possuía sua ambiência, mas não possuía seu corpo. Nunca te incorporou. Mas quando você passar por um processo em que vão fazer oração e vão expulsar, vão dar voz de ordem e vão ordenar que esse demônio saia, ele será obrigado a assumir sua consciência. Olha como é que é inteligente. Você pensa o quê? Que batalha espiritual e libertação Não, ele vai ter que pela primeira vez assumir sua consciência 100%. Até então ele assumia e saía, ele aparecia e saía, mas agora ele vai assumir. E quando ele assumir a sua consciência, ele vai assumir seu corpo. Pô, o meu não sei, só estou falando. Vai assumir o corpo da pessoa. E aí que há a incorporação. É quando o demônio, infelizmente, eu falo infelizmente para nós, ou para o ser humano, ele é obrigado a possuir, porque ele vai ter que defender. Por que demônios aparecem no corpo da pessoa? Porque ele vem para defender o território dele. Então ele vem pessoalmente combater o libertador, combater o profeta, combater a igreja, combater a ambiência. Então ele tem que aparecer para combater, porque ele está sentindo que vai perder. Ok? Preste atenção. Libertação é um processo. Expulsão de demônio é uma coisa. Você vai numa igreja, uma pessoa com autoridade no nome de Jesus, põe a mão na cabeça, ou não. Esse negócio de botar a mão na cabeça, por favor, tá? É autoridade, é voz de comando. A pessoa vai lá, pum, saiu o demônio. Ok, graças a Deus, saiu o demônio. Mas, entenda, as suas ações ficaram na sua memória. Memória física, memória fisiológica, memória mecânica, memória química, tudo isso está dentro de você. Por isso que sempre digo, abrindo parênteses, não tem ex-homossexual, não tem ex-drogado, não tem ex-alcoólatra, ninguém é ex.
Todas essas pessoas agora, infelizmente, por uma questão de memória química, memória fisiológica, memória mecânica, memória cerebral, elas terão essas emoções guardadas dentro de si. E a qualquer momento um gatilho psicológico pode fazer com que essas emoções queiram voltar. Então agora, a partir desse momento, haverá uma luta feroz. E quanto mais houver de Cristo em você, menos daquilo que o diabo fez ficará em você. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É importante que você faça isso, que nesse momento você lute ao máximo com todo o pendor da carne, contra todo desejo, como diz Tiago, contra todo tipo de desejo, concupiscência dos olhos, concupiscência do corpo, concupiscência dos desejos, ou seja, a vontade, que você lute contra tudo isso, para que Deus te liberte. Lembrando, libertação é um processo, não é uma oração forte, não é sessão de descarrego, não é uma fila, não é Vale do Sal, não é corredor dos apóstolos, não é nada disso. Isso são ações, ferramentas, e quando a pessoa é séria, é uma ferramenta legal, e quando não é séria, é brincadeira, é palhaçada, é falta de respeito com quem está precisando verdadeiramente da libertação. Do contrário, você vai começar, a partir do momento que expulsar o demônio de você ou da sua vida, você vai começar um processo de libertação. Reconhecendo, primeiro, pedindo perdão a Deus, fazendo uma autoanálise, reconhecendo, lutando pela santidade, lutando, guerreando, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas você precisa fugir sempre da aparência do mal. Pessoas que já foram drogadas, nunca mais volte à boca do fumo. Pessoas que prostituíram, nunca mais ande com ninguém que é prostituta ou garoto de programa. Pessoas que foram homossexuais, andaram no homossexual, nunca mais tem amigos homossexuais. Que isso? Pessoas que eram alcoólatras, nunca mais não veja nem álcool de cozinha perto da tua casa. Que isso? Porque qualquer uma dessas ações, se você retornar, vai gerar gatilhos para você voltar. E aí você volta aquele processo do início do vídeo. Baixa a sua imunidade espiritual, vibrações pesadas e densas, qualquer demônio ao redor vai se aproximar de você, volta. Você entende por que pessoas têm recaídas? Você entende que a pessoa passa 6 meses, 1 ano ali na igreja e voltou para a homossexualidade, e voltou a beber, e voltou a fumar maconha, e voltou a adulterar? Por quê? Porque não conseguiu guerrear, combater o bom combate. Crentes ficam endemoniados? Ficam, infelizmente. Cristãos? Não. Verdadeiramente cristãos, não. Mas são oprimidos? São oprimidos. São perseguidos? São perseguidos. Mas vencem sempre, pelo nome, pelo sangue, pelo poder de Jesus, pela capacitação do Espírito Santo. E nós estamos em guerra, sempre, ao acordarmos, ao dormirmos. O que nos resguarda é o Espírito Santo de Deus que está conosco, que é a promessa que Jesus nos fez, que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, e até a consumação dos séculos, Ele estaria conosco. Isso é importante. Portanto, vigiai. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E busque a Deus, busque com todas as forças, busque ajuda, busque consolidação. Você que está fraco, fortaleça-se na fé. Você que está de pé, cuide para que não caia. Você que está se reerguendo, consolide-se. E você que nunca caiu, santidade, santidade, santidade. Porque ninguém está, ninguém, nem pastor X, Y, apóstolo fulano, bispo ciclano, profeta, seja quem for, ninguém está salvo de uma queda. Amém? Que Deus possa te abençoar, mas antes vou te pedir, deixa o like. Gostou do vídeo? Deixa o like, assina as notificações, espalha o link, nos ajude a crescer neste canal. Vá lá na TV Palavra Viva, se inscreva. Você não conhece a TV Palavra Viva? Tanto programa bom, Adoração e Adoradores, está voltando o Pet Companhia, Resenha ao meio-dia, vai vir o Kids, Palavra Viva Kids para as crianças. Então, vá lá na TV Palavra Viva também, seja inscrito, nos ajude dentro do nosso ministério, tá bom? Deus te abençoe, Deus faça você realmente um homem, uma mulher de Deus, que você possa crescer na graça e no conhecimento. Deixa eu orar com você aqui 1 minutinho, amém? Pai bendito e amado, eu quero lhe pedir agora, através desse vídeo, que venha, Senhor, uma unção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Que haja agora, Pai, um início de uma ruptura. Se há demônios, se há possessão, se há opressão, se há pensamentos malignos, Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora para que se rompa esse laço psíquico, para que se quebre essa linha de pensamento. Declaramos o teu poder, a tua unção, a tua graça sobre a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, e que eles consigam encontrar uma igreja, alguém que possa abençoá-los, ajudá-los no processo de libertação. Santifica-nos, purifica-nos, eleva-nos, Senhor, e cada vez mais possamos brilhar à luz da glória do Filho de Deus. Nós te agradecemos, te exaltamos, te adoramos no nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, toda quinta-feira, às 20 horas,
Quintas de Batalha Espiritual, sempre com um tema bom, interessante e importante para você. Amém? Deus abençoe, graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo.